Após vitória sobre o Nova Iguaçu, o Flamengo vira a chave e inicia a caminhada em busca da glória eterna. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida Domingão. Vem chegando nessa tarde de domingo de Páscoa, recheado de informações. Mas antes de mais nada, como sempre, meus queridos e minhas queridas, na humildade, começaram a assistir? Já deixa o like de vocês. Não é inscrito? Se inscreva no botãozinho preto aqui embaixo escrito inscrever-se. Não nos seguem? Passe a nos seguir. Acione o sino da notificação e continuem compartilhando os nossos conteúdos. Assim vocês nos ajudam a crescer e ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Então, vamos para as notícias, porque notícia é o que interessa. E mais uma vez, feliz Páscoa e que Deus abençoe a vida de todos vocês em nome de Jesus, né? Primeiro e único clube da história do futebol brasileiro a chegar a 13 mil gols. É o Clube de Regatas do Flamengo, que chegou ontem aí a marca de 13.001 gols. O Flamengo acaba de chegar à marca de 13.001 mil gols. Em sua história, eu vou trazer para vocês aqui um breve raio-x dos gols marcados em cada década. Olha só. 1910 foram 451 gols, 1920, 630, 1930, 1.110 gols, 1940, 1.287, 1950, 1.626 gols, 1960, minha década, 1.180 gols, 1970, 1.352 gols, 1980, 1.249 gols, 1990, 1.400 gols, 2010, 1.901 e 2020, 582 até o exato momento. É isso aí, Mengão fazendo história. No total da sua história, foram 6.953 jogos oficiais, 3.500 vitórias, 1.544 empates, 1.547 derrotas, 13.001 gols marcados, 7.729 gols sofridos. Fez mais gols do que sofreu, né? Clubes com mais gols marcados na história do futebol. BR Top 5. Segue só. Flamengo, 13.001. Santos, 12.939 gols. Palmeiras, 12.384 gols, Grêmio, 11.851 gols e Vasco da Gama, 11.844 gols. Fiasco da Gama! Então é isso aí, galera. O Flamengo aí alcançando uma marca histórica que é para se guardar na memória. Esse gol foi marcado ontem, dia 30 de março de 2024, pelo artilheiro Pedro. Então, mudando aqui de assunto, né? Nova Iguaçu dá mais trabalho ao Flamengo e acerta o gol mais vezes do que o Fluminense em 180 minutos. Rapaz, olha só. De acordo com o levantamento, o Nova Iguaçu realizou 11 finalizações contra o Flamengo. Destas, 5 tiveram direção do gol nos primeiros 90 minutos da decisão. Olha, eu não lembro de em outra partida Agostinho Rossi ter feito alguma defesa, a não ser nesse jogo contra o Nova Iguaçu. Teve jogo aí que o Agostinho Rossi deu até o migué, a bola que foi por cima, ele se jogou no chão lá, fez um rolamento, parecia que estava lutando judô, para poder sujar pelo menos o uniforme, né? Enquanto isso, o Fluminense, acumulando os 2 jogos da semifinal, não acertou nenhum chute no alvo. Ao todo foram 22 finalizações em 180 minutos, mas nenhum com perigo de gol. E as estatísticas foram aí retiradas da base do Google. Qualquer coisinha, amigão, dá um Google aí que tira qualquer dúvida. Antigamente a gente recorria ao pai dos burros, né? Recorria aí ao Aurélio, agora hoje a gente dá um Google aí, que resolve tudo, né? Então, mudando aqui de assunto, né? Flamengo e a delegação aí viaja hoje para Bogotá, né? Eu coloquei um vídeo aí da galera chegando lá no aeroporto, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, falar sobre o adversário do Flamengo, né? Então vamos lá, ó. Estreia na Libertadores, delegação do Flamengo viaja para Bogotá nesse domingo
é mais conhecido como dia 31. O Flamengo estreia na Libertadores na próxima terça-feira, dia 2. Essa matéria aqui é da Mônica Alves, do Coluna do Fla. Um abraço, Mônica Alves. Sente só, o elenco do Flamengo se reapresentou hoje às 11 horas da manhã lá no CT, no Ninho do Urubu. Em seguida, 12h15, horário de Brasília, a delegação seguiu para o aeroporto, onde teve o voo marcado para as 14 horas para a Colômbia. 14 horas e 30 minutos. Gente, no horário que você estiver assistindo esse vídeo aqui, eles já foram embora, porque são 14 horas e 39 minutos aqui no meu tablet. Trazer para vocês a programação, como é que aconteceu. Ó. 11 horas foi a apresentação, mas o almoço no Ninho do Urubu. 12h15 foi a saída do Ninho do Urubu para o aeroporto. Às 14 horas e 30 minutos, o voo para Bogotá, na Colômbia. Às 18 horas e 55 minutos, está previsto a chegada deles lá em Bogotá. Todos esses horários que eu falei para vocês aqui são horários de Brasília, né? Treino em solo colombiano, é isso aí. Antes de estrear na Libertadores, Tite irá comandar um treino às 16 horas de segunda-feira, dia 1º, Dia Internacional da Mentira, na Federação Colombiana, para enfrentar os milionários. Tite planeja utilizar o que tem de melhor. No entanto, o treinador terá 3 desfalques na estreia da competição continental, porque o Wesley se encontra com problemas físicos, Gerson segue recuperação da cirurgia no rim e Gabigol está suspenso, né, por pouco tempo. Por pouco tempo. Vejo muitas pessoas vindo aí metendo malha no Gabigol. É que você exclui. Cara, ele não cometeu crime nenhum. Ele não estava dopado. Eu vou repetir sempre. Gabizete, sou Gabizete. Vou repetir sempre. Não estava dopado, não tentou manipular o exame, não trocou urina nem nada. Foi colhida a urina, foi colhido o sangue. Ele cometeu um ato de indisciplina. Bem feito por isso, mas a punição é muito grande por causa disso, né? E coloca aqui, por tentativa de fraude. Ele não tentou fraudar, ele não tentou trocar o frasco, não tentou pegar a urina de ninguém, mas é o Gabigol, né? Então, mudando aqui, o adversário do Flamengo venceu o último jogo antes de enfrentar o Flamengo na Libertadores, né? O Milionários aí encarou o Deportivo Fortaleza fora de casa e venceu por 2-1 na primeira fase do campeonato boliviano. Os gols do time visitante foram marcados aí ainda no primeiro tempo, com Pablo Vargas e Emerson Rodrigues. Enquanto isso, o Desportivo Fortaleza descontou na etapa complementar com Adrian Parra. Flamengo venceu no sábado e seu adversário Milionários também. Vale destacar que a partida teve grande importância para os milionários na competição nacional. Isso porque, antes de entrar em campo, as equipes estavam empatadas na tabela, ambas com 16 pontos. E com a vitória fora de casa, o rival do Flamengo chegou a 19 pontos e ganhou 4 posições, saindo da 12ª para a 8ª posição. Então, os milionários aí que estavam vindo um longo tempo sem ganhar ninguém, conseguiram vencer a 8º colocado, enquanto o Flamengo aqui no Brasil se encontra na final do Campeonato Carioca, já com a mão na taça. É isso aí. Então, trocando aqui de assunto, ainda falando de Libertadores, né? Saindo aqui dos milionários, a situação do Carlinho. Carlinho que foi contratado pelo Flamengo nesse final de semana, surgiu uma dúvida aí se o Carlinho poderia jogar pelo Flamengo na Libertadores da América. Então aqui, ó, Carlinhos não poderá jogar a fase de grupos da Libertadores da América pelo Flamengo. Está descartado. A situação ocorre por conta de um regulamento da competição. Afinal, a Conmebol define que cada clube pode inscrever até 50 jogadores na fase de grupos. E só é possível fazer alterações entre as fases de 8ª de final, 1/4 de final e semifinal. Sendo assim, Carlinhos terá que torcer para que o Flamengo confirme o favoritismo no grupo e avance ao mata-mata para, enfim, poder ser inscrito. Então, tem que passar a fase de grupo, começar a fase de mata-mata para que o Flamengo tire um desses jogadores dos 50 que estão inscritos aqui e coloque Carlinhos, né? Carlinhos que foi pego de surpresa aí, nem sabia que estava sendo contratado pelo Flamengo. Então aqui, ó, no regulamento,
a Conmebol esclarece que substituições só poderão ocorrer nas etapas regulamentares de abertura de lista para as substituições. Então, Carlinhos está fora da fase de grupo da Libertadores da América, né? Então, falando aqui ainda sobre Libertadores da América, eu vou trazer para vocês a lista dos jogadores que foram relacionados para essa viagem para Bogotá. Aqui, ó. Goleiros: Matheus Cunha, Rossi e Diogo Alves. Defensores: Fabrício Bruno, Léo Pereira, Léo Ortiz, Davi Luiz, Cleiton, Matias Vinha, Ayrton Lucas e Guilhermo Varela. Os meia-campistas: Everton Araújo, Igor Jesus, Vitor Hugo, Alan, Matheus Gonçalves, Eric Pulgar, Jorge de Arrascaeta e Nicolas de la Cruz. Atacantes: Pedro Guilherme, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Lohan. Então esses aí são jogadores que foram relacionados para viajarem com a delegação rubro-negra rumo à glória eterna. O primeiro passo muito importante aí para a glória eterna, e vamos torcer para que o Flamengo consiga conquistar uma boa vitória lá na altitude. Sabemos que é muito difícil jogar na altitude. O Flamengo precisa muito de um resultado positivo nessa Libertadores. Flamengo aí que ano passado foi aí eliminado, mas a desorganização do Flamengo ano passado foi tremenda. Falta de planejamento, mudança de técnico, mudança de preparador físico, lesões, motins contra técnicos, grupos de jogadores. Foi desfeito, graças a Deus. A reformulação aconteceu. Então, seguindo aqui, visando aí, né, as datas FIFA, Flamengo estuda a contratação de Enzo Dias, diz Portal Argentino. Não duvido, eu vou dizer o porquê. Ó. O novo alvo do Flamengo pode ser o argentino Enzo Dias, lateral esquerdo do River Plate da Argentina. De acordo com informações do portal El Craque Desportivo, o time argentino já sabe do interesse do Flamengo em Enzo Dias. Ainda segundo o veículo, o River Plate se assegura justamente para não poder perder dois jogadores importantes ao mesmo tempo. Isso porque o atacante Pablo Solari também está na mira de outros clubes, não do Flamengo. Tá? Do Flamengo aí é Enzo Dias. Vou trazer mais ou menos aqui quem é Enzo Dias. Ó, Enzo Dias é um lateral esquerdo de 28 anos de idade, que foi contratado pelo River Plate em 2023. Desde que chegou no clube argentino, Enzo assumiu a titularidade e a prova disso é que na atual temporada ele participou de 13 dos 14 jogos do River Plate. É isso aí, dos 14 jogos que River Plate disputou, ele entrou em campo 13 vezes. Apesar aí da relevância no plantel, Enzo não tem um longo contrato com o River Plate, visto que o vínculo vai até dezembro de 2025. Este fator aí, aliás, pode ser o facilitador para definir o valor de mercado do lateral. No entanto, vale destacar que a multa rescisória tem um valor estabelecido aí em 15 milhões de dólares. O Flamengo comprou aí o Nicolas de la Cruz por 16 milhões de dólares. Né? E sabemos o quanto o River Plate dificultou essa negociação com o Flamengo, vendendo o jogador apenas pelo valor da multa, né? Então, vamos lá, ó. Na última data FIFA, tanto Ayrton Lucas como Matias Vinha serviram as suas respectivas seleções, mas o calendário do Flamengo foi paralisado, ou seja, nesse período aí que os jogadores do Flamengo foram cedidos às suas seleções, o campeonato ficou parado aí durante 2 semanas. Porém, na Copa América e as outras datas FIFA, o campeonato não vai parar. Ou seja, o Flamengo vai ficar sem lateral esquerdo. Por isso o Flamengo busca nessa janela intermediária agora, do dia 1º ao dia 19 de abril, trazer alguns jogadores que possam compor o elenco quando chegar nessas datas importantes aí. O campeonato vai prosseguir, vida que segue, e o Flamengo vai ficar desfalcado. Então, assim, para esse lateral aqui, do River Plate, ele só pode ser negociado na janela do meio do ano, a janela internacional. Mas o Flamengo tem aí, juntamente com o Tite, conversado e analisado alguns nomes no mercado que podem figurar
no Flamengo aí, nessa janela intermediária, para que nós não soframos tanto. Depois de tanto investimento, o Flamengo passar perrengue, né? Então vamos mudar aqui de assunto. Estádio do Flamengo será construído com ou sem SAF, afirma Rodolfo Landim. Vai sair na marra, não tem jeito. Dessa vez o estádio do Flamengo sai. Sabemos que a construção de um estádio leva de 3 a 5 anos. Então vamos lá, ó. O Flamengo mantém vivo o planejamento de construir o estádio no centro do Rio de Janeiro. Prova disso é que o presidente do clube, Rodolfo Landim, voltou a falar sobre o assunto em entrevista à rádio CBN. O mandatário afirmou que o primeiro passo é a compra do terreno. Em seguida, garantir que a arena sai. Disse aí Rodolfo Landim, né? E detalhe, com ou sem SAF. Ele disse o seguinte, abre aspas para Rodolfo Landim. Mesmo que a gente tenha acesso a esse terreno, se nós formos cuidar de todo o trabalho de licenciamento, as discussões que a gente vai ter junto com a prefeitura com relação à mobilidade das pessoas, as diversas aprovações e o tempo de construção, isso é um projeto para 5 anos pelo menos. Isso aí iniciou o Rodolfo Landim em entrevista lá à rádio, né? Ele continua aqui, abre aspas. Eu vejo o Maracanã até como uma forma de, uma vez a gente tendo o terreno, estruturar uma forma melhor de construir este estádio e financiar este estádio ao longo do tempo. Por enquanto, o que a gente quer mesmo é ter acesso a esse terreno, que a gente acredita que é muito importante para que a gente possa depois desenvolver esse projeto com calma, concluiu Rodolfo Landim. Olha só, estádio e SAF. A ideia do Flamengo é conseguir dinheiro com investidores e devolver com juros até a data de vencimento. Em algumas ocasiões, Rodolfo Landim defendeu que o caminho ideal para a construção de um estádio sem endividamento é a implantação de uma sociedade anônima do futebol, mais conhecida como SAF, nos moldes adotados aí, por exemplo, por Bayern de Munique da Alemanha. Qual é a situação do Bayern de Munique da Alemanha? O Bayern vendeu apenas 25% do clube e obteve dinheiro suficiente para a construção do seu estádio. Com esses 25%, a SAF não se intromete no futebol, que nem acontece aí no fiasco da Gama, que Pedrinho é o presidente de lá e não pode opinar em nada. Não pode falar sobre o time, não pode falar sobre o que acontece lá dentro, não pode fazer nada. Eu até brinco, gosto do Pedrinho, galera, gosto do Pedrinho. Colocaram uma mesa e uma cadeira para ele despachar lá dentro do banheiro de São Januário. É a situação. Então o Flamengo não quer que aconteça o mesmo, que a SAF venha mandar no futebol do Flamengo. Que a SAF tenha participação, sim, de lucro, de investimentos que forem feitos no Flamengo. Não de mandar no futebol do Flamengo. O futebol do Flamengo continua na mão do presidente, continua na mão do conselho. Eu acho que seria uma boa ideia. Hoje eu já começo até a pensar diferente. Seria muito bom o Flamengo construir o seu estádio sem endividamento, né? Apesar que o Flamengo está próximo aí de chegar à arrecadação de 2 bilhões por ano. Mas enquanto isso não acontece, mas 2 bilhões, dinheiro é suficiente não. De 2 bilhões, o que sobra líquido, aí vamos botar 300 milhões apenas. 400 milhões, porque tem jogadores para pagar. Tem funcionários internos para pagar. Tem pessoal de manutenção. Tem várias outras coisas que é pago com esse dinheiro. Desse 1 bilhão e 300, quase 1 bilhão e 400 que o Flamengo faturou no ano passado, não é dinheiro livre não, é o bruto. O líquido é 300 e poucos milhões. Né? Então, galera, essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês. Eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!